meu povo! Como é que vocês estão? Feliz 2026! Que esse ano a gente possa fazer tudo o que a gente quiser, inclusive, que eu tenho muito a dizer, de fato, continue pelo resto do ano, hein? Fé nas malucas que vai dar certo. Então, gente, espero de verdade que esse ano seja incrível, que vocês tenham tido ótimas festas com a família de vocês, amigos, que vocês possam realizar todos os seus sonhos durante esse 2026. Tô sentindo que a coisa vai ser boa. Eu sei que tem muita coisa para acontecer em 2026. Temos Copa, eleição, guerras acontecendo. O negócio tá feio. Mas por aqui no Eu Tenho Muito a Dizer, eu vou fazer de tudo para que a gente continue realizando o Eu Tenho Muito a Dizer durante todo o 2026, que seja completamente diferente de 2025 e que a gente tenha garra para continuar compartilhando a nossa vida, nossas memórias, nossas dores, nossas tristezas, nossas felicidades, porque é assim, compartilhando, que a coisa fica melhor, eu tenho certeza. Bom, primeiro eu quero me desculpar por não ter conseguido, de fato, fazer a retrospectiva de 2025, até porque eu troquei de computador, eu tive que mudar os equipamentos aqui, porque meu computador não tinha como usar o microfone que eu uso, então eu tive que fazer algumas adaptações. E eu não consegui fazer isso antes, né, do combinado para gravar a retrospectiva parte 2. Então, eu decidi não fazer a retrospectiva parte 2, até porque a gente tem muita coisa para dizer que eu disse, né? Tudo que eu disse no ano passado, a gente vai continuar falando aqui. Então, eu acho que vai ser sim uma retrospectiva durante o ano. Eu acho que, enfim, coisas novas precisam vir e eu preferi fazer um novo episódio falando sobre, óbvio que vocês já viram aí no título, sobre as, né, nossas resoluções de 2026, o que a gente espera para 2026, o que a gente quer para 2026, o que planejamos, o que a gente traz ali de crenças, né, enfim. Eu acho que cada um aqui tem a forma que pensa, que, eu faço, né, as minhas orações, faço meus quadros de atrações, enfim, aquela coisa toda. E eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco dessas minhas crenças, o que eu faço no começo do ano para planejar o meu ano, para começar a atrair, né, essas atrações aí que a gente vê pela internet. Será que eu acredito? Não acredito? O que vocês acham sobre isso? Me contem aqui nos comentários. E é isso, vamos começar? Vamos começar. Primeiro eu quero dizer que as resoluções de 2026 ainda estão em construção. É claro que eu tenho muita coisa que 2025 me trouxe de bom e ruim, mas muito me trouxe também uma questão mais de maturidade, de pensar o meu ano um pouco mais madura. Questão financeira, questão de planejamento de saúde, questão de planejamento de trabalho, enfim, eu acho que é importante nos permitir também amadurecer as ideias. Eu acho que aos longos dos meus 20 anos aí, quase acabando ele, faltam 4 anos para acabar os meus 20 anos, né? É assim que fala? Não sei. Mas tá acabando. Daqui a pouco eu vou fazer 30, então eu acho que eu quero fazer com que as coisas estejam um pouco mais maduras e que eu planeje para me tornar uma pessoa um pouco mais independente, também um pouco mais madura cada dia mais e pensar no meu bem-estar também. Porque eu acho que 2025 eu meio que me atrapalhei com isso, né? Muito pela falta de maturidade e por coisas que eu não vivenciei, né? Acho que 2025 eu vivenciei muita coisa pra estar aqui falando com vocês sobre muitas coisas importantes e dolorosas e profundas e individuais que me fizeram também estar um pouco mais forte preparada psicologicamente para o ano que tá vindo. Então eu acho que é importante também essas resoluções do começo do ano vir de uma forma um pouco mais maduras. Vamos falar um pouco da minha lista. A minha lista, ela é uma lista muito concreta, assim. Como é que eu posso dizer pra vocês? O concreto é aquela coisa que eu sinto que eu quero fazer, que eu tô pronta pra fazer. É claro que muita coisa muda, né? As coisas realmente mudam. A gente vai traçando lugares
em momentos que às vezes a gente não tem ideia de que realmente isso possa acontecer. Por exemplo, ano passado, quando eu achava que de fato Eu Tenho Muito a Dizer ia crescer cada vez mais, eu tive um tempo muito longo sem fazer. Então é óbvio que eu não estava planejando isso, não estava no meu planejamento. Meu planejamento era fazer vários episódios, porque eu comecei o Eu Tenho Muito a Dizer no começo do ano passado, a gente vai fazer um ano de Eu Tenho Muito a Dizer. Mas é isso, né? As coisas foram acontecendo, a vida foi passando, minha cabeça não me deixou fazer isso, e entre outras várias coisas que a gente já conversou nos últimos episódios. Mas eu quero dizer que as resoluções precisam também estar alinhadas a quem você é no momento. Por isso que eu falei sobre resoluções mais maduras, que era o que eu não estava fazendo antes, até porque eu não passei por processos. E ao longo desse 2025 eu passei por muitos processos importantes para me empoderar e ter um pouco mais de personalidade, de colocar as minhas ideias para frente, de escolher coisas para mim, não que agrade o outro, porque era algo que, sem maturidade, eu estava fazendo isso ao longo desses meus 25 anos. Então, eu acho que no último ano foi um ano muito importante, doloroso, mas muito importante para eu ter essas resoluções aqui, de 2026. Então, vamos começar. Eu vou falar um pouquinho sobre essa resolução. Eu acredito muito que quando você fala para o universo ele acata. Então, é bom a gente falar, mas também com cautelas, né? Claro que a gente não pode falar todos os detalhes. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente fala, mas tem que falar com calma, até porque a gente também não sabe o que o universo está esperando pra gente, preparando pra gente. Então, enfim, universo, Deus, seja lá o que você acredita. Eu acredito muito em tudo isso, assim. Eu acho que quando a gente fala coisas muito com detalhes, às vezes uma pessoa que não tá bem naquele dia escuta e fala, não sei o quê, e aí traz essa energia. Gente, eu super acredito nessas coisas. Então, pra mim é importante deixar algumas coisas não tão detalhadas aqui, mas é claro que eu vou estar sempre compartilhando com vocês tudo que for realizado ou não, tá? Ao longo do ano, eu vou falando aqui com vocês. A primeira coisa da minha lista é ser mais ativa e cuidar melhor da saúde. É uma coisa que eu negligenciei bastante ano passado. E aí, quando a gente fala sobre saúde aqui, eu tô falando sobre saúde física, tá? A saúde mental, eu já falo sobre ela. A minha saúde física, ela tem várias complexidades. Então, vamos à retrospectiva de 2025, que quando eu falei sobre o meu corpo, eu não lembro de verdade se eu falei sobre alguns problemas de saúde que eu tenho. E aí não são problemas muito, assim, graves, mas eles precisam ser sempre monitorados, e é uma coisa que eu negligenciei ano passado por conta dos meus queridos traumas que eu já falei aqui. Mas o ponto é, a minha saúde física, ela depende muito da minha saúde mental. É claro que quando eu falo sobre o meu corpo, eu conto essas coisas, me traz um lugar muito de maturidade, porque ao longo dos anos eu não gostava muito de falar sobre isso, e quando eu falava eu me sentia um pouco julgada pelas pessoas. Falar sobre o corpo e suas vivências é um pouco difícil, ainda mais na internet, porque isso reverbera de uma outra forma, até porque cada um interpreta as coisas que a gente fala de uma outra forma que talvez você não tá falando, sabe? Então, é um pouco difícil pra mim, eu acho que para as pessoas gordas, pessoas mid-size, pessoas que não estão no padrão também é difícil, porque a gente já passou por coisas difíceis. Enfim, vocês acreditam que eu tenha falado sim, que eu tenho resistência à insulina. Mas o que é isso? Bom, por um bom tempo eu também não entendia, mas ele é quase como uma sempre pré-diabetes. É como se minha insulina não tivesse sempre atenta ao que tem que fazer. Minha insulina é preguiçosa, então ela é meio resistente a tudo que entra e precisa ser processado por ela. Então a minha insulina, ela não é normal igual a todas as pessoas, o que faz com que eu esteja sempre ali perto da diabetes, o que é muito, muito grave, de fato. A diabetes é uma doença grave, é uma doença que sempre esteve no meu alerta. Eu sempre acho que eu tô diabética porque eu comi alguma coisa, porque de fato eu não tava muito ligada a esse monitoramento. Então, pela falta de monitoramento, é claro que a qualquer momento eu possa ficar bem pré-diabética ou mesmo diabética. A minha insulina, ela é a grande questão da minha vida. Com isso, eu preciso sempre estar fazendo exercícios físicos. Exercícios físicos, sem ele, a minha insulina não trabalha da forma que ela tem que trabalhar. É muito doido, assim, a minha vida precisa ser
entrelaçada ao exercício físico. Não dá pra eu ficar 2, 3 meses sem malhar, o que já aconteceu diversas vezes, inclusive esse final de ano aí também eu fiquei sem malhar por um tempo. Acho que muita gente, né? Tem gente que é focada mesmo, eu acho isso incrível, meu sonho. Inclusive minha mãe. A minha mãe, ela tá viajando e ela corre seus 8, 10 quilômetros praticamente todos os dias. Eu acho isso fantástico, eu queria de fato ser assim. Mas eu não sou. Eu tenho muitas questões com o meu corpo e questões psicológicas em relação a isso. Então, não necessariamente a questão da insulina me ajuda a continuar malhando. Isso é muito doido. Isso deveria ser, na verdade, a minha garra, né? Poxa, minha insulina, ela não presta. Eu preciso fazer ela prestar com a atividade física. Mas não necessariamente a vida é assim, né, gente? A gente acha que as coisas têm que ser perfeitas, mas infelizmente no meu caso não é. Eu, de fato, não sou uma pessoa que sou muito ligada a exercícios físicos desde sempre, muito por conta dessa questão. Mas isso deveria sim ser uma coisa que eu me agarrasse e falasse, poxa, eu preciso fazer exercícios físicos constantemente, então eu vou procurar algo que seja bom pra mim. É claro que ao longo dos anos isso não aconteceu porque eu não tinha dinheiro pra fazer coisas que eu realmente queria. Mas agora que eu tô financeiramente me reorganizando, eu tô conseguindo fazer algumas atividades que eu gosto, por exemplo, natação. Eu não sei se eu cheguei a contar pra vocês, mas eu acho que sim. Eu falei, né, que eu estava planejando fazer natação, de fato eu comecei a conseguir. Estou fazendo essas experimentações com o meu corpo, porque eu cansei um pouco de malhar, a academia é bem cansativa. Eu não sei vocês, mas eu não sou tão fã, assim, de ficar lá todo dia levantando peso. Então eu gosto mais de aulas um pouco mais abrangentes do que você ficar ali levantando peso. Eu gosto. Teve grandes épocas da minha vida que eu era muito focada, ia todo dia e levantava o meu peso. Eu gosto bastante, mas eu não gosto como se fosse uma coisa assim, nossa, tem que fazer todos os dias. Eu prefiro fazer outros tipos de atividade que hoje eu consigo fazer. Eu sei que é um erro a gente sempre colocar essa muleta, né? Porque às vezes é uma muleta da nossa cabeça, e de fato é, né? Eu me cobro muito com o meu corpo, mas não necessariamente eu faço algo para mudar. Isso é muito importante de dizer, porque às vezes a gente mente pra nós mesmos. Eu mesma minto praticamente todos os dias. Ah, mas hoje não vai mudar. Não, mas se eu não for hoje, vai. Sabe assim, é uma mentira constante pra que você, a sua preguiça, e eu sou igual a minha insulina, bem preguiçosa, isso é muito errado. Então, a minha primeira resolução do ano é cuidar da minha saúde e ter um acompanhamento um pouco mais ligado, assim, tá? Um pouco mais ligada nessa parte da minha vida, porque a saúde mental, né, agora falando da resolução de 2026 para a minha saúde mental, é que eu continue sendo madura em relação à minha saúde mental. Eu tô há 8 anos fazendo terapia, passei por alguns processos de troca de terapeuta, que foi importante no ano passado, então eu quero continuar com isso e fazer com que isso fortaleça a minha saúde física. Então, eu espero que daqui a 2 meses, de verdade, a gente fale sobre isso e eu esteja falando pra vocês que eu tô muito melhor fisicamente, tá bom? Agora eu quero falar sobre a grande questão de 2025, que foi da constância nos meus projetos. Os meus projetos, que é a Preta Pop, e aqui, né, eu tenho muito a dizer, que foram projetos que foram simplesmente cortados da minha vida e por mim mesma. Muito pelas coisas que aconteceram durante o ano, e eu não vou ficar aqui falando e relembrando isso toda hora, mas o que eu quero dizer é que a minha maior felicidade é estar aqui falando, sabe, essas coisas, falando com vocês e tendo esses feedbacks e, enfim, as pessoas falando sobre o meu trabalho. Eu gosto muito disso. Eu acho que a minha resolução de trabalho esse ano é focar nessas duas coisas que eu amo, né? Que são a música junto com o podcast, junto com o trabalho que eu estou começando agora lá na Fiocruz. Então, eu tô muito animada pro ano profissional, porque ano passado foi muito difícil pra mim. Vocês sabem da minha questão pedir demissão e de trocar de emprego e todo aquele processo que eu contei pra vocês nos últimos episódios. Então, esse ano eu quero estar um pouco mais calma, um pouco mais centrada na minha profissão. Eu quero realmente ganhar mais dinheiro, eu quero ficar um pouco mais independente financeiramente. E eu tô muito... Gente, sério, tem uma coisa que eu tô muito orgulhosa de mim, é que no começo do ano eu não estou endividada, que era uma coisa que não acontecia há muito tempo. Eu tô tranquila, paguei minhas contas e ainda sobrou um grande dinheiro que eu guardei, tá, gente? Então, assim, eu tô muito feliz de não estar desesperada com dinheiro no começo do ano, porque eu acho que
todo mundo que recebe salário tá sempre ali no começo do ano endividado. E olha que eu nem tenho filho, moro na casa da minha mãe. E, pois é, então, pra você ver que a maturidade, de fato, chegou por aqui. Bom, a próxima resolução é uma resolução que eu quero que meus amigos que estejam escutando escutem junto comigo essa, porque eu quero voltar a ter contato com os meus amigos. 2025 eu simplesmente anulei essa parte da minha vida. Eu anulei os meus amigos de mim. Eu simplesmente só ia nos aniversários, mas eu não tinha contato com ninguém, eu não conversava muito com as pessoas. Tive esse distanciamento muito de mim pra eles. É muito difícil falar isso, porque é uma questão que eu nem falei muito com vocês esse ano passado, né? Amigos pra mim sempre foram muito importantes. Eu sempre tive amigos e grandes amigos ao longo da minha vida. É claro que as coisas vão e vêm, até porque a vida, ela é assim, né? Mas é muito triste a forma com que eu lidei com isso nos últimos 2 anos, eu acho. Eu disfarcei a minha depressão, coloquei essa muleta na depressão para distanciar dos meus amigos. Eu acho que a falta de paciência também, de conversar, de falar sobre a minha vida, até porque tava tão insuportável viver daquela forma que eu tava vivendo, que eu não queria compartilhar isso com os outros. Até porque as pessoas compartilham a vida delas também. E, desculpa, mas eu tinha inveja das pessoas, né? Essa palavra é muito forte, mas é verdade. Eu tinha muita inveja das pessoas, porque eu olhava e falava, poxa, as pessoas estão bem, né? Estão com seus empregos. É claro que todo mundo tem problemas, mas eu tinha a percepção de que as pessoas estavam incrivelmente felizes, né? Com a sua vida já tudo certo, mas claro, cada um sabe do que vive. Mas eu achava isso, então eu só me distanciava, porque eu não queria ficar toda hora relembrando a minha vida, sendo que eu tava vivendo ela, sabe? Então, eu de fato me distanciei dos meus amigos. Eu falo pro meu namorado o tempo todo, amor, não tenho amigo. E eu sei que eu tenho, só que eu me distanciei muito porque é medo, sabe? Medo de voltar pra um lugar que eu não quero voltar, quer falar sobre a minha vida, quer falar sobre coisas que eu não quero falar. É muito difícil, mas eles são os nossos portos seguros também, né? Eu tive muitos portos seguros ao longo da minha vida, mas eu acho que nesses últimos 2 anos eu não tive paciência de estar com eles. E quando eu tava com eles, era incrível pra mim. Era muito bom, era importante pra eu continuar com essas questões, sabe? Pra eu ter um pouco mais de força, mas é isso, eu parei de sair muito por causa de dinheiro, eu acho que eu cheguei a falar isso pra vocês também. Não tinha muito dinheiro pra sair, então eu fiquei em casa praticamente 365 dias do ano, assim. Eu fiquei muito em casa, eu mal saía, mal me divertia, e é de verdade, assim. É muito doloroso falar isso, e eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso pra vocês, porque eu não queria me abrir sobre isso, eu não queria abrir sobre as minhas amizades, eu nem sei mais se eu tenho elas, porque é isso, né? As pessoas também não vão ficar toda hora ali cheirando e falando, e aí, Ana, cadê você? As pessoas têm vidas, né? E eu acho que ninguém é obrigado a ficar toda hora, e aí, Ana, como é que tá? E aí, vamos sair? E eu sempre falar não. Eu sei que eles tentaram e eu que acho que fui negligenciando mesmo, então essa é uma das minhas resoluções de 2026. Acho que é uma das mais importantes, com certeza. Essa é daquelas que a gente coloca ali num lugar de vamos tentar, né? Eu quero muito viajar mais e mais com meu namorado. A gente não tem uma viagem só eu e ele, por questões, de novo, de dinheiro, tempo, vida e tal. Eu acho que a gente também deu essa aquele lugar de, ai, não dá, e de fato às vezes dava, mas a gente vai deixando pra trás prioridades da vida pra dar outras prioridades. Eu quero resolver isso, né? Esse ano a gente vai de novo pro Carnaval do Rio, a gente tá muito animado, mas com a família, amigos e tal. Então eu quero planejar uma viagem, né? Nem que seja aqui pra perto, assim. Eu moro em Brasília, né? Então, talvez um Pirinópolis, uma Chapada, alguma coisa assim, que dê um pouco um final de semana, né, gente? É importante também pra gente descansar. Então, essa é uma das resoluções. Ah, essa é boa. Terminar a faculdade de design. Bom, eu termino esse ano, né? O final do ano aí é o último ano, né? São 2 anos de faculdade. Eu tô muito animada pra terminar porque estão sendo experiências muito boas, assim. Tem um boletim muito bom, gente, de SSMS, tá bom? Então, eu tô muito animada. Foi uma decisão de 2024 para 25 muito boa, que eu acho que eu me dei bem, assim.
que foi muito importante para o meu crescimento profissional também, né? Trazendo ali de novo para o campo da profissão. Mas o design foi aquela sementinha que tinha no coração que eu falava, será, será? E eu decidi e pago a minha faculdade com o meu dinheiro. Isso também é muito importante, né? Nessa questão de você poder pagar os seus estudos ou até mesmo ter essa responsabilidade sobre os seus estudos, né? E nesse campo dos estudos, eu também quero procurar uma pós-graduação, né? Tô fazendo a segunda graduação, acho que já tá bom. E eu quero fazer uma pós, um mestrado. Eu quero realmente pensar nessa parte acadêmica, que é uma parte que eu amo muito. Eu adoro estudar, gente. Eu gosto de verdade. Então, a comunicação e o design, tudo que, né, podcast, tudo que eu trabalho, eu preciso estudar mais, sempre me aprimorando para melhorar os meus projetos e para ganhar dinheiro, né, gente? Também não vamos ser hipócrita aqui. Então, eu quero realmente voltar, né, a fazer coisas grandes pro meu conhecimento na profissão e outras coisas também. Bom, acho que agora o mais, né? A minha resolução de 2026, o mais, o que eu quero fazer mesmo, que é sair de casa. Desculpa, mãe, que tá me ouvindo aí, mas eu realmente preciso sair, né, gente? Cortar o cordão umbilical, ser independente, me lascar sozinha, isso aí. Acho que esse é o meu objetivo da vida, assim, de 2026. Eu não sei sinceramente o que vai acontecer. Eu tô muito animada porque eu consegui me dar o luxo de comprar coisas importantes para mim, pro meu trabalho, para melhorar a forma como eu trabalho e tudo mais. Mas eu acho que agora dar esse passo, eu dei esse passo grande de comprar coisas grandes, mas é dar esse passo para comprar não, né? Para alugar um espaço meu. Eu tô muito empolgada para que isso realmente aconteça. Eu já tentei fazer isso lá em 2024, deu completamente tudo errado, foi bem caótico, bem ruim. E eu tenho certeza que, eu falei isso pra minha terapeuta ontem, eu tenho certeza que ainda bem que deu tudo errado naquela época. Eu não era madura o suficiente, eu não tinha vivenciado processos, como eu falei no começo, importantes pra ter essa maturidade. Eu acho que sair de casa, você precisa ter um pouquinho. Apesar da gente nunca saber se de fato a gente tá preparado e nunca estamos, né, gente? A gente nunca tá preparado para coisas grandes, mas eu acho que eu precisava um pouco mais de vivência de algumas coisas para entender o meu lugar no mundo. Isso é muito doido, assim. Eu queria, naquela época, tava cagando, eu tava com raiva do mundo, eu tava com raiva das pessoas. Então, o que eu queria era simplesmente ter esse lugar só meu. Eu precisava do meu espaço. Só que eu tinha outra cabeça, eu não tinha dinheiro nenhum para alugar um apartamento sozinha, que aqui em Brasília, para você morar perto do seu trabalho, né? Porque esse é o objetivo de todo mundo, ter essa qualidade de vida para morar perto do trabalho. Apesar de que hoje eu vou ter consigo ter um pouco mais de flexibilidade sobre horário, sobre híbrido, né? Presencial ou home office. Mas o ponto é, todo mundo quer morar num lugar que seja fácil, de fácil acesso, né? Para todos os lugares, enfim. E eu não tinha dinheiro para isso. É óbvio que eu não tinha como tirar dinheiro. Meus pais não têm dinheiro para me ajudar. E eu ficava, gente, mas por que eu não consigo? Porque eu também entendia que muita gente que morava sozinha naquela época e pessoas que eu conhecia era porque tinha ajuda, né? Ou ganhava mais do que eu. Então, é óbvio que essas pessoas conseguem. Eu não ia conseguir naquela época. Então, é difícil, assim, você parar pra pensar e colocar isso pra você e aceitar, sabe? Depois de 2 anos eu fui aceitar isso. Eu fui falar pra minha terapeuta e realmente eu não tinha que sair de casa naquela época. Os meus pais estavam muito certos de me segurar, apesar de que eu tenha ficado com muita raiva deles na época. Mas eles estavam certos, eles sabiam que eu não tinha planejamento pra isso. Hoje eu sou um pouco melhor, tá vendo? Vamos falar que eu sou a melhor do mundo. Mas eu melhorei muito a minha relação com o dinheiro, que também a gente pode falar sobre isso nos próximos episódios. Mas é isso, assim, é o grande momento, eu acho. 26 anos, né, gente? Já, dia 8 de maio, inclusive, se quiser já mandar presentes. Mas eu tô muito empolgada pra isso acontecer. Eu planejo que seja mais no final do ano, porque, né, tem que ver questões de contrato no trabalho. Aí, galera do trabalho, eu sou boa, por favor, continue meu contrato. E questões de dinheiro mesmo, se organizar, até porque se eu for sair, eu tenho que comprar eletrodomésticos
móveis e tal, um monte de coisa. E eu preciso de dinheiro. E aí, é isso, assim. Então, vamos ver. Espero que tudo dê certo. É claro que eu vou estar sempre contando aqui pra vocês as coisas, que se as coisas derem realmente certo ou não, eu venho sempre contar pra vocês, tá bom? Então, cruzem os dedos e vamos nessa, vai dar certo. Gente, eu queria também falar também, eu acho que seria legal, bem legal a gente falar sobre aquelas resoluções que a gente lá no fundo sabe que não vai acontecer. Sabe aquela coisa que você, tipo, beleza, eu vou até tentar fazer, mas não sei se vai dar certo. Sabe? A gente tem, eu sei que tem, todo mundo tem aí no fundo, tá? E eu vou falar três que eu achei muito legal sair isso da minha cabeça. Voltar a escrever pro site da Preta Pop. Gente, eu tenho um site da Preta Pop, eu não sei se vocês sabem, mas eu divulguei aí, quando eu fiz o site, eu fiz sozinha. E ele é muito bom, ele é bem legal. Só que ele precisa de quê? De notícias, né? Só que assim, gente, notícias, elas precisam estar ali o tempo todo e eu não trabalho só com isso. Se eu trabalhar só com isso, é óbvio, né? E é aquilo, eu gosto muito de escrever sobre as coisas que eu amo. Então eu queria até fazer uma newsletter, né, sobre música, né, vincular a Preta Pop com isso. Eu ainda não sei como fazer isso, inclusive quem souber como faz uma newsletter, eu super peço ajuda. Então eu quero voltar a escrever, né, não necessariamente pro site, mas que seja algo assim. Mas é aquilo, né, a gente sabe que o tempo é uma coisa difícil, então eu não sei exatamente se eu vou conseguir. Tá ali dentro do meu coraçãozinho pra ver se vai. Gente, essa aqui é uma coisa que eu fiz em 2022, 22, 23, que eu fiz aula de canto, inclusive com a minha professora Lorena, que eu amava, gente. Eu juro por Deus, acho que era uma das coisas que eu mais amava no mundo, que era tirar né, assim, a parte da semana, parte do meu dia, algumas horinhas ali. Primeiro para conversar com ela e segundo para cantar, né, que a música, como todos sabem, é uma coisa que eu amo. Assim, acho que é difícil uma coisa superar a música na minha vida. Eu queria muito voltar a estudar música, mas é aquilo, né? Não sei se é essa a prioridade pra minha vida agora. Então é aquela resolução que você fica meio, talvez sim, talvez não, vamos ver. Não é aquilo, não é a prioridade, mas eu gostaria de voltar sim a esse, gente, que é fazer o podcast sobre a história da minha avó. Eu acho que eu já falei muitas vezes sobre a minha avó aqui, que é uma pessoa muito importante na minha vida, inclusive eu tenho ela tatuada no meu braço. A história da minha avó é muito impactante, assim, né? Minha avó era uma pessoa que passou por coisas inimagináveis e eu, sinceramente, não sei se com a maturidade que eu tenho hoje, passaria pelas coisas que ela viveu com 14, não, menos 10, 11 anos de idade. Isso é muito doido, assim. Eu queria contar coisa, eu queria fazer todo um projeto para contar essa vida dela, fazer o podcast. Mas, de novo, né? Precisamos de dinheiro, precisamos dessa questão, assim, que infelizmente eu não tô tendo agora. Espero que seja uma resolução para os próximos anos, assim. Eu quero pelo menos escrever sobre o projeto, tentar vender para alguém, se alguém estiver ouvindo aí. Realmente é uma história muito boa. É uma história que eu queria compartilhar com o mundo, assim. Então, quem sabe? Talvez esse ano eu vou dar, assim, um pouco mais dessa, né, organizar o projeto, saber exatamente o que eu quero, para nos próximos anos, talvez, a gente conseguir realizar, né? Mas de novo, né? Aquela resolução que você fica, quem sabe, quem sabe. Enfim, gente, é isso. Acho que o episódio de hoje foi mais para compartilhar essas coisas que eu quero realizar em 2026. Eu espero que vocês também estejam se planejando, sonhando, fazendo com que seus desejos de fato se realizem. Eu realmente acredito que esse ano vai ser um ano muito difícil, assim, vai ser um ano um pouco mais pesado, principalmente por causa da política, eleições e tudo mais. Mas eu quero dizer para vocês que sabe, continuem, sabe? O dia a dia é difícil, eu sei, mas que esse ano seja um pouco mais iluminado, que a gente esteja junto, né? Esteja junto aqui no Eu Tenho Muito a Dizer. Eu quero muito compartilhar com vocês minha história, a história de vocês, né? Que era uma coisa que eu quero muito fazer nesse ano, que é trazer um pouco vocês mais para Eu Tenho Muito a Dizer, né? Talvez sei lá, uma chamada de vídeo, uma conversa rápida, não sei, episódios assim, que a gente possa conversar rapidinho, seria legal, seria maneiro. E é isso, algumas realizações para Eu Tenho Muito a Dizer é continuar, é fazer toda semana, é conseguir fazer toda semana, é realizar isso, que eu acho que a minha maior realização do Eu Tenho Muito a Dizer é essa proximidade com as pessoas e falar um pouco sobre mim e me ouvir também, então
é isso. Eu espero que todo mundo esteja na mesma sintonia que eu e que 2026 seja incrível para geral, tá bom? Um beijo, escreva suas resoluções, tá? E se vocês quiserem compartilhar, vem, escreva aqui no Spotify, qualquer uma dessas plataformas que vocês escutam, ou eu tenho muito a dizer, tá bom? E é isso. Um beijo, até a semana que vem. Ótima segunda para vocês, quem tá já ouvindo já no comecinho da semana, quem tá aí no final da semana ouvindo, que as 2 semanas tenham sido incrível, enfim, é isso. Um beijo e até a próxima.